Meu nome é Ednei Mesquita, estou falando aqui de Niterói. Quem quiser falar o estado, né, da região do Brasil que se encontra, pode colocar aí no chat, né? Vamos falar um pouco sobre psicanálise, se psicanálise cura, né? Eu sou psicanalista da APS, Atendimento Psicanalítico Social. Então a psicanálise é uma terapia um pouco mais profunda, que ela trabalha o inconsciente, ou seja, nossas angústias, nossos medos, nossas fobias, nossas neuroses, elas estão arraigadas em nosso inconsciente. Elas foram recalcadas, foram afetos recalcados. E esses afetos recalcados, eles ficam borbulhando em nosso inconsciente e não ficam quietinhos. Eles ficam borbulhando, né? Borbulhando até poder sair. E quando ele não é liberado, quando ele não é elaborado numa terapia, ele sai através de um sintoma. Ele tem que sair de algum jeito. Ou através de uma doença psicossomática, de uma alergia, ou através de uma angústia, de um toque, né? Muitas pessoas, né? Algum tempo atrás, eu vi um jovem aqui no centro da cidade de Niterói, ele andando por uma calçada que era preta e branca, né? Ladrilho assim, preto e branco, e ele só pisava nos pretos, gente. E ele estava fazendo aquilo como se fosse uma coisa muito natural. Ele saltando igual um coelhinho, pisando só nos pretos. E muito sério, não estava rindo nem nada. Ou seja, aquilo é um toque. O que gerou aquele toque ali, né? A gente sabe que o toque tem muito a ver com culpa, né? A gente sabe que a histeria tem muito a ver com vergonha, né? E as fobias com angústias, com medos, né? Então a gente investiga isso no inconsciente do analisando, né? A gente vai investigar isso. Gente, quem puder dar um toquezinho na tela aí para curtir, né? Pro TikTok e subir a nossa live, né? Indicar outras pessoas, eu agradeço. Então, nós, psicanalistas, nós visamos investigar o inconsciente da pessoa. Fobias, toques, ataques histéricos, né? Eles têm uma origem, né? As nossas angústias, ansiedade, a origem muitas vezes está no inconsciente. Pode ser até que seja uma coisa mais presente, mais da contemporânea, vamos dizer assim, né? Existem transtornos que você desenvolve na idade adulta, outros na infância, né? Outros ainda, segundo o Winnicott, no berço, né? Naquele ambiente que não foi suficientemente bom, né? Então, é um trabalho de investigação, né? Só para relembrar novamente aí, nós da APS, Atendimento Psicanalítico Social, levamos esse atendimento com preço muito reduzido. Então, quem tiver interessado depois, pode me seguir nas redes vizinhas, tá? Ednei Mesquita PSI. Ednei com demudo, Y no final, Mesquita PSI. Aqui nós não podemos colocar o telefone, né? Mas tem meu e-mail aqui também no perfil. Então, gente, a psicanálise, ela cura, ela resolve, ela traz alívio ao sujeito. Eu vou ler aqui um depoimento que uma analisanda fez para mim hoje, tá? Vou chamar essa analisanda de Maria. Ela autorizou dar o nome dela, mas eu não vou dar, não. É uma questão de ética. Essa analisanda, ela é uma policial, né? Posso falar isso? Ela é uma policial, já quase se aposentando, muito competente na sua área, premiada, inclusive. E ela me procurou, certa feita, para fazer análise. Mas olha a frase que ela disse para mim hoje. Eu olhava quem fazia análise como pessoas esquisitas, até o dia que eu precisei. Me salvou e me ajudou a enxergar muita coisa obscura. Esse é o depoimento aí dessa nossa analisanda, que vamos chamar de Maria, né? Então, assim, enquanto ela não precisou da psicanálise, e a gente às vezes tem essa visão mesmo, né? O sujeito faz psicanálise, né? O Cauã lá, aquele ator, faz 20 anos, mas ele deve saber por que ele faz 20 anos, né? Então, quer dizer, ele tem uma necessidade de fazer essa psicanálise. Tem pessoas com 1 ano, essa pessoa aqui, essa policial, que eu estou chamando de Maria, ela tem 1 ano de análise comigo, só 1 ano, né?
Mas em um ano ela começou a ter essa visão, né, de me salvou e me ajudou a enxergar muita coisa obscura. Ou seja, e nós estamos falando de elaboração. A Maria aqui, a policial Maria, elaborou, né, de uma forma muito rápida até, né? Ela chega com uma disposição para se ajudar muito grande. Em um ano ela faz análise ainda, porque ela está elaborando muita coisa, ela passou por 2 lutos dentro desse processo. Como assim 2 lutos, Ednei? Ela estava se separando do seu marido, e aí ela vai procurar análise no primeiro momento por conta disso, por conta dessa angústia, né? Obrigado pelas curtidas aí, gente. Quem tiver dúvida também pode colocar que a gente tenta responder, tá? Obrigado aí, Juju. Então, ela entra na análise no primeiro momento para trabalhar essa angústia, esse luto da separação, porque a separação é considerado luto. E durante o processo ela vai estar se ajudando, ela já está aberta para a vida, para novas experiências, e aí o ex-marido falece. É claro que ela vai sentir, né, gente? Foram mais de 20 anos juntas. Então ela passa por 2 lutos dentro do seu processo analítico. Por isso, em um ano ela se descobre, como ela fala aqui, né? Eu olhava a quem fazia análise como pessoas estranhas, esquisitas. Até o dia que eu precisei. Me salvou e me ajudou a enxergar muita coisa obscura. Me salvou. Quem fala isso também é Luiz Fernando Guimarães. Tem lá na minha rede vizinha o depoimento dele falando que a psicanálise o ajudou, né? O salvou também, usou a mesma expressão que a Maria, que é a policial Maria, tá? Então, ela agora continua dentro do seu processo analítico, em um ano de análise, trabalhando também outras questões. Porque quando a gente começa a fazer análise, a gente começa a perceber outras questões. Eu tô aqui, eu tenho uma analisanda que começou a fazer comigo, né? Porque ela estava com uma fobia, tá? Um ataque de pânico, né? Fobia não, estava com um ataque de pânico, perdão, uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada, transformou num pânico e não conseguia sequer abrir o notebook para trabalhar home office. Hoje ela, graças a Deus, graças à análise, né? Graças ao seu empenho, graças à sua disposição de elaborar, porque tem isso também, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que tem pessoas que entram na análise, mas elas têm uma certa resistência em se abrir, em se analisar, em se escutar. Isso é outro caso. Mas ela chegou com muita disposição para ser curada, usar o assim, curada entre aspas, né, que parece uma coisa de doença. E a gente sabe que a gente se cura, mas a gente que é ansioso vai continuar sendo ansioso, só que você vai saber trabalhar isso para não chegar num transtorno de ansiedade generalizada, o pânico. E ela resolveu a questão do pânico, está trabalhando, viajou essa semana passada para a Argentina com a filha, ela ficou imaginando como, há um ano, há 6 meses, que eu acho que é o tempo que ela está, mais ou menos, 8 meses, há 8 meses eu não faria isso, nunca. E hoje a análise possibilitou isso a ela. Só que, como eu disse, durante o processo, você vai descobrindo outras coisas para você elaborar. Você começa a vir à tona outras questões, questão familiar, questão matrimonial, e aí a pessoa acaba ficando na análise porque sente que precisa daquilo ali para resolver outras questões. Isso é muito comum na análise, tá? Você entrar por um problema histérico, resolve aquele problema psicossomático, por exemplo, mas continua porque tem outras questões ali envolvidas, né? Então isso é muito comum. Como eu falei para vocês, tem analisando que ele vai criar uma certa resistência na análise. Ele não vai querer ser curado. Ele goza com o sentimento, com o problema dele. Ele goza com o sintoma dele. Eu já passei por isso com uma paciente, inclusive psicótica, caso muito grave, que ela goza no seu sintoma. Como assim, Ednei? Ela tem benefício secundário com o seu sintoma. Ela é paparicada, ela é acolhida. Ah, mas isso é bom. Mas ela nunca teve isso na vida dela. Por isso ela se tornou uma paciente psicótica. A história de vida dela é muito triste. Então, quando ela desenvolve todo o problema dela de automutilação, de se cortar, né, de tentar se matar, né, ela
ela cria em torno dela uma rede de ajuda que ela não teve. Então ela entra na análise e sai da análise. Ela entra na análise e quando ela se depara com questões que ela precisa entender, ela sai. Porque ela não quer se curar. Porque enquanto ela está assim, na cabeça dela... Gente, isso é inconsciente, tá? Isso não é consciente, não. A pessoa faz isso inconscientemente. Inconscientemente, ela sabota ela mesma. Ela sabota a própria, vamos dizer, entre aspas, cura. Ela sabota a sua elaboração, a sua ressignificação, porque ela não quer. Existe uma diferença do desejo e do querer. Eu quero ser curada, mas o desejo diz outra coisa. O desejo sabota, porque ela sabe que se ela se curar, aquela rede, na cabeça dela, aquela rede ela vai deixar de ter o apoio daquela rede. Na verdade, não vai deixar de ter o apoio. Quem ama fica junto. Mas no entendimento dela, no inconsciente dela, ela acredita que vai perder aquela rede de apoio. E entra e sai de análise, entra e sai de análise, entra e sai de análise. Né? Então, isso é um caso clássico. Então, as pessoas, para fazer psicanálise, para fazer análise, não é qualquer um. Tem que se ter uma coragem, porque você vai trabalhar com o seu inconsciente. Você vai trazer à tona questões que o seu inconsciente quis esquecer. Por exemplo, numa idade infantil, você não suportou ver determinada cena. E aí seu inconsciente recalca aquilo. Ele não foi elaborado. Você não nomeou, como diz os companheiros lacanianos. Você não nomeou, você não significou aquele fato. Porque você é criança, você não tem entendimento. Você recalca, mas ele fica fervilhando, como diz o Násio, é uma bola de fogo no seu inconsciente, na sua estrutura e querendo sair. E na idade adulta pode ser que ele vai sair só na idade adulta, ou na adolescência, ele vai sair como? Eu não estou elaborando, eu não estou fazendo terapia, vai sair em forma de sintoma. Pode ser uma rebeldia na idade de adolescente, né? Pode ser um comportamento estranho na idade adulta, né? Então, é muito comum isso. Você recalca na infância, né? Porque você não conseguiu nomear aquele trauma. Não teve ninguém para lhe dar apoio. Você não entendeu aquilo ali que você viu, que você ouviu. Tem um filme muito interessante que é As Três Faces de Eva, né? Que fala sobre isso. Fala sobre isso. Você acaba de ver o filme e não entende por que ela tem o TDI, né? O transtorno dissociativo de identidade. Ela tem várias personalidades, você não entende muito bem. Numa entrevista depois no YouTube, eu achei ela explicando. Ela passa por 2 traumas terríveis na infância. 2 cenas terríveis, 2 mortes. Uma foi um homem cortado no meio. E o jeito dela entender aquilo ali, dela viver aquilo ali, foi criar personalidades para poder ajudá-la no seu trauma. Olha que coisa, gente. Ela tem várias personalidades para ajudar a entender, para apagar aquele trauma, para sabotar aquele trauma. Então ela vive pessoas diferentes. Eva Black, Eva White, eram personalidades totalmente diferentes. Tem a entrevista dela no YouTube, vocês conseguem ver. Então, nós passamos por determinados traumas que, às vezes, você não consegue elaborar numa sessão de terapia, porque, às vezes, você não tem essa coragem mesmo de passar por aquilo ali. Você tem medo. Quando começa a chegar naquele fato, mas por que eu vou lembrar disso? Porque você tem que elaborar, criatura. Você só esquece o que você lembra. Se você não lembrar, se você não elaborar aquele trauma continua vindo em forma de angústia, em forma de ansiedade, numa doença psicossomática. É preciso elaborar, então você tem que lembrar. Mas a viagem pode ser uma viagem difícil, né? Então é preciso que o psicanalista lhe dê a mão e atravesse o seu inferno astral, junto com você, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Por isso que é preciso ter coragem de fazer análise. Muitas pessoas começam numa empolgação, mas quando vê que a coisa está ficando... Caramba, eu vou ter que lembrar daquele abuso que eu sofri, hein? Já tinha esquecido isso. Aí a pessoa pode se tocar. Não, mas eu preciso falar disso. Eu preciso elaborar, eu preciso ressignificar isso. E aí ressignifica aquele alívio, tirou um peso da mochila. Tira aquele peso da mochila dela, né?
ela ressignificou aquele problema com a mãe, com o pai, com o irmão, né? Então ela consegue elaborar aquilo ali. Boa noite, Paulo, beleza? Bem-vindo. Então a pessoa consegue elaborar, ressignificar aquele sentimento, mas é preciso coragem. Como eu disse, tem umas pessoas também que gozam no sintoma, eles têm um benefício secundário com o sintoma. Eu vou ser paparicada pelo resto da vida. Eu não vou perder minha rede de apoio. Quando, na verdade, ela vai ganhar mais apoio, ela vai ganhar mais amizades. Porque ela vai deixar de ser aquela pessoa angustiada, ansiosa, que afasta as outras pessoas, né? Tem pessoas que a gente fala que espalha rodinha, né? Tem um grupo de amigos conversando, ela chega e espalha rodinha. De tão desagradável que ela é. Porque ela não consegue lidar com o sintoma. Na minha família tem uma pessoa assim. Ela sequer consegue ficar sozinha, ela tem que ir para a rua todo dia. Porque ela não consegue lidar com a neurose dela. E entra para o psicólogo e diz que não, eu não quero lembrar essas coisas do passado. Mas ela fica na casa dela sentada assistindo televisão e lembrando as coisas do passado, gente. Se ela faz isso sozinha em casa, aí tem que ir para a rua, por que ela não faz isso com uma escuta profissional? Que ela vai entender o que aconteceu, ela vai perdoar, ela vai ressignificar. Sabe? É isso. É assim que a psicanálise age. Elaborando, ressignificando. Mas enquanto isso ela se torna a pessoa desagradável que ela é. E aí as pessoas começam a se afastar. Porque não suportam mais. Suportam. Então isso acontece, gente. Eu me orgulho muito de não estar fazendo terapia. A pessoa toda problemática. Se não for, beleza. Para que fazer terapia? Se está tudo bem, não precisa fazer terapia. Terapia é para quem está precisando. Quando a dor chega num ponto que você não aguenta mais, ou ninguém mais te aguenta, aí você vai fazer terapia. Porque se você é problemático e não faz terapia, pode crer que tem alguém fazendo por sua causa. A definição de elaboração é isso aqui, ó. Elaborar. Elaboração é o tempo que o paciente precisa para familiarizar-se com as interpretações e com as suas resistências, para assim se desligar dos seus objetos e recuperar o seu equilíbrio emocional. Ele precisa de um tempo. A elaboração não é assim, ó. Teve uma pessoa que perguntou, Ednei, ela é me analisando ainda. Quanto tempo eu vou levar para elaborar, para entender esse meu sintoma, para ressignificar, para ficar bem? Não sei. Não dá para saber. Cada um tem um tempo de elaboração. Tem pessoas que sequer entendem o que está passando por ela. O analista já sacou. Há muito tempo que está rolando ali. Mas ele quer que ela entenda. Então, enquanto ela não entender, ela não vai elaborar. Se estiver escondendo informações do analista, porque às vezes as pessoas têm vergonha de falar certas coisas. Então, isso aí é um processo de transferência. Isso não é incomum, isso é comum, tá, gente? E acontece depois de um tempo. Eu só consegui falar de sexo com o meu analista depois de um ano. Tem pessoas que na primeira entrevista já estão falando que a libido está mal, que a vida sexual com o marido ou com a esposa está ruim. Tem pessoas que são muito abertas e falam na primeira análise. Tem pessoas que não, que só conseguem falar depois de um ano. E tem pessoas que nunca vão falar. Porque enquanto você não entender que o problema é você, enquanto você não entender como resolver esse problema, você vai ser um mala sem alça que vai perturbar a cabeça de outras pessoas. Você não faz análise, mas outras fazem por sua causa. Aí não vai conseguir ter um casamento bacana, né? Vamos ver o que o Paulo está falando aí. As pessoas muitas vezes não reconhecem que precisa passar pelo médico. É isso aí. Diz que é isso, bota a culpa no outro. Ela bota a culpa no outro. É exatamente o que o Paulo está falando aí, né? Eu não tenho problema. Eu estou bem. A pessoa que não me entende. Ela que não me entende. E aí vai levando o problema para o primeiro casamento, leva para o segundo casamento, leva para o terceiro, para o quarto e vai embora. Vai embora. Até tomar consciência de que, não, eu estou errado, eu acho que sou eu, né? Porque não estou dando certo com ninguém. Aí vai fazer uma análise aí, acabou. Se sente outra pessoa. Aí sim, vai encontrar alguém para ficar com ela, vai encontrar alguém para ser feliz, né? É isso, né? Se não lembrar, não elabora, não esquece. E se não tiver coragem, se a dor não for muito grande, não faz análise.
A dor pode ser até muito grande, mas se não tiver coragem de atravessar o seu inferno, não vai conseguir. Por isso que o terapeuta ele tem que estar muito bem preparado para sobreviver ao paciente. Sobreviver às neuroses, às fobias do paciente. O analista ele precisa estar preparado para isso. Dar a mão, não soltar a mão do seu paciente, né? E nós da APS temos essa filosofia. Um abraço a todos. Minha rede vizinha está aí, gente. Ednei Mesquita, PSI. Vocês podem lá fazer parte também dessas minhas redes, solicitar atendimento, né? Nós temos um preço muito abaixo do mercado, né? Para a gente levar, democratizar a saúde mental para outras pessoas. Tem meu e-mail aqui no TikTok, nas redes vizinhas também tem o meu e-mail, tem o meu contato telefônico, tá? Quem precisar da APS, atendimento psicanalítico social, nós estamos acho com 3 ou 2, por enquanto são 3, mas uma pessoa ficou de começar amanhã, não sei se ela vai ainda, mas por enquanto são 3 horários disponíveis, né? A procura está sendo grande, né? Porque a análise com preço que a gente cobra, democratizando, realmente não tem. Então, obrigado pela atenção, obrigado pelos likes aí de todos. Valeu, Paulo, Juju e todos aí que me ajudaram, tá? E até uma próxima. Qualquer dúvida é só deixar aqui também nos comentários. Um abraço, gente.